Olá, boa noite. Boa noite. O poder da oração. Religiosa que intercedeu por Francisco comemora a recuperação do Papa. Em Jerusalém, lugares santos ajudam a manter o elo entre os cristãos e a história de Jesus. Lei determina que delegacias de atendimento à mulher funcionem 24 horas. A flexibilização pela Anvisa do uso de máscaras em hospitais. Vamos conhecer os meios que ajudam na qualidade de vida de quem tem a doença de Parkinson. Mulheres empreendedoras. Páscoa é oportunidade de trabalho para mulheres que atuam no próprio negócio. Caridade no interior de São Paulo. Asilo Vicentino estende as mãos àqueles que carregam anos de experiência e história. E a criatividade do médico herói no atendimento de crianças em Minas Gerais. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Iniciamos a edição do Canção Nova Notícias falando do poder da oração. Uma característica de Jorge Mário Bergoglio sempre foi pedir que rezassem por ele, mesmo antes de se tornar Papa Francisco. Pedido que o pontífice não se cansa de repetir. Que oremos por ele e tantas situações que o mundo vive, pelo cessar da guerra na Ucrânia e de tantos outros conflitos, pelas vítimas de desastres naturais e por tantas outras realidades, e pela transformação do coração dos homens. Quando o Papa Francisco foi internado, irmã Ângela não perdeu tempo. Foi para o Hospital Gemelli, fez orações pelo pontífice e acompanhou as informações até sua recuperação. O fato súbito na pregueira, o sentido... A religiosa disse que na oração sentia que não precisaria ficar preocupada, que Francisco ficaria bem. Esse se concretizado, hanno detto fino a ieri che era... Cuidar e acompanhar alguém por meio da oração é uma forma de estar próximo no momento de necessidade. Uma oração que não é corajosa não é verdadeira, disse o Papa em 2013. Ao final de cada ângelus, audiência, discurso ou reunião, Francisco pede orações. Atitude comum desde que se ordenou sacerdote. Hábito repetido a cada dia de seu pontificado. Desde os mais simples até os poderosos, todos levam a sério seu pedido e continuam a rezar por ele e suas intenções. De origem camaronesa, irmã Ângela criou um grupo com essa missão, rezar pelo Santo Padre. Além da oração pessoal diária, se reúnem no dia 13 de cada mês e oram pelo pontífice. A data é significativa para Francisco, que se tornou sacerdote em 13 de dezembro e foi escolhido Papa em 13 de março. Pregate per me. Numa tarde de domingo, ele me ligou e em nossa conversa me pediu para orar por ele. Senti como um pedido pessoal. Ele dizia, rezem sempre por mim. Pregue per me. Católicos de todo mundo vivem nesses dias a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tempo forte de orações, oportunidade de fazer com que as realidades da Igreja e do mundo e as necessidades de cada ser humano se encontrem com o coração misericordioso de Deus e ali se depositem. Quantas súplicas chegaram ao sucessor de Pedro nestes 10 anos de pontificado e foram acolhidas por ele na sua oração pessoal. Existe também outra poderosa corrente, formada pela oração de milhões de fiéis. Mulheres, homens, crianças, idosos, famílias inteiras que, ao ouvirem como irmã Ângela esse simples pedido, clamam aos céus pelo bispo de Roma. Aquele que tanto ama ser padre, não se poupa. É sustentado pela oração do povo de Deus, que ficou feliz ao vê-lo no último domingo na Praça de São Pedro. Sicuramente hanno funzionato le preghiere. Irmã Ângela estava lá e disse que suas orações foram atendidas. E lembramos muito do ensinamento de Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, de que tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora vamos para Brasília falar da lei que obriga o funcionamento 24 horas por dia das delegacias especializadas no atendimento à mulher em todo o país.
Sobre este assunto, Ronaldo da Silva traz as informações. Boa noite, Ronaldo. Para vocês também aí nos estúdios, uma boa noite de terça-feira santa. Igualmente a você que nos acompanha de tantas partes. O governo federal sancionou a lei que determina a criação de delegacias de atendimento especializado a mulheres vítimas de violência em todo o Brasil. As unidades também devem funcionar ininterruptamente e realizar atendimentos de forma reservada e preferencialmente por agentes do sexo feminino. O projeto de lei apresentado em 2020 é de autoria do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, e só foi aprovado em março no Congresso Nacional. A regra agora em vigor determina as delegacias especializadas de atendimento à mulher sejam instaladas em todos os estados brasileiros e funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana. A regra também determina a destinação de recursos do Plano Nacional de Segurança Pública para a construção das delegacias e a contratação de profissionais. As vítimas de violência doméstica e sexual devem ser atendidas por policiais mulheres em salas reservadas. Elas terão direito a atendimento psicológico em casos de grave ameaça. Serão encaminhadas a unidades de acolhimento e proteção. Atualmente, apenas o Distrito Federal e o Estado de São Paulo contam com delegacias especializadas para atendimento a mulheres. Enquanto as unidades não forem instaladas, a lei determina o acolhimento em espaços já criados dentro das unidades policiais. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O governo do Distrito Federal criou novas regras para protestos no centro da capital do país. Com a mudança, as manifestações deverão ser informadas e cadastradas antecipadamente na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A justificativa apresentada é que a ação é uma medida de proteção aos órgãos do governo federal. De acordo com uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o território agora é considerado área de segurança especial e comporta todos os setores do centro, entre eles a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. A medida foi tomada 3 meses após os protestos de 8 de janeiro, que causaram prejuízos às instituições governamentais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou na última segunda-feira que o uso de máscaras faciais não será mais obrigatório para as pessoas que estiverem dentro de uma unidade de saúde. O decreto atualiza a nota técnica emitida pela Anvisa em 2020, início da pandemia de Covid-19. A partir de hoje, o uso do item de proteção facial não será mais obrigatório para todas as pessoas dentro de unidade, estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços de saúde. A decisão foi publicada por meio de atualização de nota técnica que detalha as novas regras do uso de proteção facial em ambientes hospitalares e em outros estabelecimentos do setor. Com a imunização da população brasileira, o uso irrestrito e obrigatório da máscara foi flexibilizado gradativamente. No entanto, a obrigatoriedade permanecia em ambientes hospitalares. Considerando discussões técnicas, a queda no número de casos e óbitos provocada pela doença no país e a oferta de vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Anvisa flexibilizou a recomendação do uso de máscaras. O uso da máscara ainda é uma estratégia necessária associada à vacinação e ao isolamento de pacientes sintomáticos e contactantes. Os contactantes também devem utilizar a máscara. Todo esse conjunto de medidas ainda deve ser encarado como uma forma de enfrentar a Covid. De acordo com a publicação, acompanhantes de pacientes com sintomas respiratórios com suspeita de Covid-19 ou que testaram positivo para a doença, além de profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes de pessoas internadas, devem utilizar as máscaras faciais. E o presidente Lula assinou na última sexta-feira a lei que cria a campanha nacional de prevenção da exposição indevida ao sol. A intenção é sensibilizar as pessoas sobre os riscos e as consequências da exposição indevida ao sol. A determinação começa a valer dentro de 180 dias. Foi publicado no Diário Oficial da União a lei que cria a campanha nacional de prevenção da exposição indevida ao sol.
sancionada pelo presidente Lula nesta última sexta-feira, a norma deve valer dentro de 180 dias. O objetivo da iniciativa é conscientizar as pessoas sobre os riscos e as consequências da exposição indevida e sem orientações médicas ao sol. Prevê ainda a adoção de medidas necessárias para facilitar ou possibilitar o acesso do cidadão ao protetor solar. Aline Campelo, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Hoje é um dia de votações no Congresso Nacional. Nesta semana, os senadores podem votar 5 medidas provisórias. A repórter Camila Castro atualiza agora como está o andamento dessas votações hoje. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Neste momento, os senadores debatem sobre cultura no plenário da Casa. A pauta pode reconhecer as escolas de samba como seus desfiles, músicas, práticas e tradições como manifestação da cultura nacional, bem como atribuir ao poder público a competência de garantir a atividade das escolas de samba e as realizações de seus desfiles de carnaval. Segundo o senador Paulo Paim, são milhares de empregos gerados nas oficinas de barracões, nos ateliês de costura, no segmento da música, sonorização, entre tantos outros, que são envolvidos. Trabalhos que refletem também no comércio, turismo, hotelaria e no conjunto do setor de serviços. Nesta semana, os senadores podem votar outras 4 medidas provisórias, entre elas a que reduz taxas de verificação do tacográfico, que é o aparelho utilizado para aferir a velocidade de veículos. Outra MP é a que trata do mercado de créditos de carbono e permite que áreas de florestas públicas em contrato de concessão sejam usadas neste tipo de comércio. Eu volto com vocês. Boa noite. Boa noite para você, Camila. Bom descanso. Olha, nós vamos agora lembrar que hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano. No Brasil, ao menos 200 mil pessoas convivem com a doença de Parkinson. Então, vamos a São Paulo com Elane Gomes, que tem os detalhes para a gente. Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para vocês e uma ótima noite também para você que nos acompanha. A doença de Parkinson atinge 1% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nossa equipe mostra os principais sintomas, diagnóstico e evolução no tratamento. Em 2003, o Vaticano anunciou que o Papa João Paulo II estava com uma doença neurológica, o mal de Parkinson. Mesmo frágil, o Papa viveu seus últimos anos perto dos fiéis. Ao longo do tempo, o acometimento neurológico se tornou mais conhecido e hoje atinge 1% da população mundial, segundo a OMS. A doença de Parkinson é uma falta de um neurotransmissor chamado dopamina, que fica no sistema nervoso central. Ele atinge, na maior parte do idoso, acima de 65 anos de idade. A doença é conhecida por provocar tremores, mas há outros sintomas associados. Lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. Então, a pessoa fica lenta para pentear o cabelo, para pegar um copo de água e colocar na boca. Tremor de repouso, a pessoa está parada e ela começa a fazer um tremorzinho, como se fosse contar de comprimidos. A rigidez das articulações e a instabilidade postural, que causa um desequilíbrio, Então, a pessoa acaba tendo quedas. O tratamento envolve medicamentos e acompanhamento para a reabilitação. Motora com a fisioterapeuta para melhorar essa lentidão, melhorar a rigidez, melhorar os movimentos. Fonoaudiologia, que trabalha com os exercícios da cavidade oral, que abrange os exercícios de deglutição. Aqui na Associação Brasil Parkinson, em São Paulo, o tratamento envolvendo terapias é oferecido aos pacientes. Cuidado que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eles são comprometidos com o tratamento, são afetivos. Então, eu me senti muito motivada a dar continuidade ao meu tratamento. Muito bom, uma coisa que foi muito bom para mim, meu tratamento, meu problema de saúde. Se não fosse isso aqui, seria muito pior para mim. Para
Dona Cida, a instituição também é essencial em seu tratamento. Ela descobriu o Parkinson há 5 anos e, no momento do diagnóstico, não obteve muitas informações. Com a ajuda da Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, recebe atendimento adequado e pode compartilhar sua experiência com outras pessoas. Eu saí de lá com uma cabeça nova. Eu aprendi a conviver, estou aprendendo a conviver com patos. E nesta semana, muitos consumidores vão ao mercado em busca de pescados. Só que na hora de comprar, é importante ficar de olho na qualidade e no tipo de peixe, conforme orientações de órgão de defesa do consumidor. Nas feiras ou em supermercados, o peixe é um dos itens mais procurados nessa época do ano. Para ajudar o consumidor, o Procon de São Paulo e o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, listam alguns cuidados na hora da compra. Se a opção for pelo pescado fresco, observe se os olhos do peixe estão brilhando por toda a cavidade ocular. Além disso, as guelras devem estar avermelhadas, rosa e a textura bem firme. A pesagem tem que ser feita à vista do cliente. Se optar por peixes embalados ou congelados, fique de olho na validade, procedência e, na dúvida, o consumidor pode solicitar a conferência do peso do peixe em uma balança no próprio local da compra. É importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso da embalagem. No caso do bacalhau, evite peças com pontos pretos ou com manchas amareladas, pois isso pode indicar contaminação por bactérias ou fungos. Cuidados simples que podem deixar a refeição da Semana Santa muito mais nutritiva e com mais qualidade. Bom, eu fico por aqui. Amanhã, a partir de 9h30 da manhã, tem informações novamente daqui de São Paulo. Uma ótima noite para você, boa Semana Santa. Boa noite para vocês aí em Cachoeira Paulista, excelente Semana Santa para vocês também. Obrigado, boa noite para você, Elane, e para todos aí em São Paulo. O número de mulheres empreendedoras está em crescimento no Brasil. São mais de 46% das pessoas que empreendem. Cerca de 71% dos negócios são feitos pelas redes sociais ou aplicativos. Datas como a Páscoa são uma boa oportunidade para quem deseja iniciar este tipo de negócio. A Camila está a todo vapor para dar conta das encomendas para a Páscoa. É um vai e vem para achar o ponto certo e escolher os ingredientes até atingir o resultado esperado. O processo de empreender exige coragem, amor e entusiasmo. Eu tenho uma tia que ela trabalhava com ovo de Páscoa já tinha 20 anos. Ela sempre fala que eu tenho a mão muito delicada para decoração. E quando eu tive a oportunidade com a pandemia, foi de realmente fazer o MEI, me formalizar e entrar no mercado mesmo para poder atender o máximo de pessoas possível. O cansaço e as dificuldades dão lugar à autoestima. E como nem todos os dias são doces, Camila tem um jeitinho próprio de se motivar. O dia que eu não tô legal, a frase. Eu coloco para realmente me motivar. Mulheres empreendedoras ganham respaldo também em estatísticas. De acordo com o Sebrae, somente no segundo trimestre de 2022, o número de donas de negócios passou da casa dos 10 milhões no Brasil, recorde de uma série histórica iniciada em 2016. A gente vê que as mulheres estão estudando mais, elas estão buscando mais oportunidades, elas estão cada vez mais se destacando, correndo e investindo para que o negócio prospere e que aconteça. Quem também está nessa empreitada há bastante tempo é a Érica. A confeiteira já teve loja física e hoje se arrisca no serviço de delivery. Resiliência e perseverança marcam o caminho de quem faz o que ama e luta para que outras mulheres façam o mesmo. Eu acho que toda dona de casa, ela deveria sim empreender, nem que seja dentro de casa, um horário que os filhos estiverem dormindo, faz um bolo, faz uma sobremesa, faz os ovos. Isso faz bem para a mulher. Na jornada do empreendedor, o foco é motivação para o crescimento profissional. Mas tudo só é possível por meio de muito trabalho. Ainda faço muitos cursos, sempre aprendendo, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Até as portas fechadas, em alguns momentos, vão ser para ajudar. Então, a gente precisa aprender com tudo, né? Tirar o melhor de cada situação. Notícia internacional com a triste informação que vem da Índia, onde uma avalanche no nordeste do país
tirou a vida de pelo menos 7 pessoas. De acordo com o exército indiano, 6 veículos transportavam 30 turistas para o Tibete e ficaram presos sob a neve quando aconteceu a avalanche. Funcionários de resgate temiam que ao menos 70 pessoas estivessem soterradas pela neve. Todos os anos, milhares de turistas visitam a região conhecida como a Terra do Esplendor Místico. Equipes de salvamento realizam operações de resgate. Inundações e avalanches são comuns durante o verão no Himalaia. A quarta-feira será de mais chuva pelo país, portanto, atenção. Essas áreas em vermelho indicam temporais. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a chuva forte vai prevalecer. A semana será bem estável em todas as regiões. No sul, os 3 estados estarão sob influência da frente fria e das instabilidades causadas pela atuação do ciclone. Curitiba terá um dia mais fresco com máxima de 26 graus. Vamos subir no mapa e chegar aqui na nossa região, onde o tempo mais severo se concentra entre Minas, Rio de Janeiro e noroeste de São Paulo. E os paulistas devem se preparar, porque haverá nevoeiro logo pela manhã e durante o dia não deve chover. A máxima fica em 28 graus. A quarta-feira vai ser quente em Cuiabá, que registra máxima de 31 graus. No topo do mapa, vemos muitas áreas de chuva e é bom ter cuidado porque há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Do Maranhão ao Ceará, também no sul da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, a chuva será mais intensa, assim como no Amazonas, Pará e leste do Amapá. Reinaldo? Passar por uma cirurgia, por mais simples que seja, pode trazer algum medo, trauma, preocupação, principalmente nas crianças. Por este motivo, um médico da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, encontrou uma maneira criativa de tornar esse momento mais tranquilo. Há cerca de 6 meses, Manuela, de 4 anos, precisou retirar as amígdalas e uma adenoide. Apesar da preocupação da mãe Bianca, o momento pôde ser vivido de forma leve pela pequena. Foi assim, mais tranquilo que eu imaginava. A gente chegou lá, ele já colocou a fantasia nela, já brincou, já deixou o clima super assim, agradável. Ela ria a todo momento, ela nunca imaginava que teria uma cirurgia. Colocou a fantasia de Mulher Maravilha e aí foi. O profissional responsável por essa inovação é Leandro. Há quase 7 anos decidiu tornar essa estadia hospitalar mais divertida para seus pequenos pacientes. É um caminho muito grande entre a mãe me entregar e a criança deitar na maca. Eu me sentia muito angustiado desse espaço é muito grande e deu um jeito de inventar essa bagunça. Vou lá, conversa, nós vamos entrar, a gente vai soprar um balão pra gente desentupir o seu nariz, vai ser muito legal. E você quer entrar com qual fantasia? Você quer entrar voando, quer entrar correndo e tal? Dá um beijo na mamãe agora, a gente vai entrar, a mamãe vai trocar de roupa, daqui a pouquinho tá lá. Entra correndo. O jeito de trabalhar do profissional é conhecido em Divinópolis, região oeste de Minas Gerais, onde ele atua. Mas recentemente esse cuidado viralizou nas redes sociais, depois de uma postagem do próprio médico. Uma maneira de mostrar que sempre é possível e necessário colocar alegria nas mais diferentes situações. Crianças acreditam que é simplesmente uma brincadeira, entra feliz e automaticamente a gente fica mais tranquilo lá de fora aguardando. Tem jeito de fazer de outro jeito que não seja o que a gente aprendeu mais violento. Então, tanto para fazer isso no consultório, quanto para fazer cirurgia, né? Então, para entrar, para fazer com que a criança se sinta melhor, tem jeito de a gente fazer diferente. Que bacana! E agora um pouco de Copa do Mundo de kitesurf. Na etapa do fim de semana na França, as manobras e o domínio dos equipamentos foram espetaculares. Confira! Esse visual lindo aí é em Le Barquier, na França. E esta é a abertura da Copa do Mundo de kitesurf. 13 países participam. A primeira parte do espetáculo fica por conta das meninas. E, gente, olha só o que elas fazem.
sobe e desce controlando a pipa chega a parecer fácil nas mãos da americana de 18 anos. Micaele Sol venceu a prova e fez festa no pódio com um checão de 3.040 euros, ou seja, 17 mil reais em dinheiro. DJ, agora muda a trilha porque são os marmanjos que vão dropar nas ondas francesas. Para dificultar um pouco mais a manobra, nesse ventão de quase 100 km por hora, o desafio é tirar os pés da prancha em pleno voo. Coisa de doido. E tem também os que gostam de fazer gracinha para a câmera, ali bem pertinho da areia. Uau! E a festa no pódio é espanhola. E o cara da prova foi Lian Vallée, gastando toda a espuma da champanhe francesa. Mas a Copa do Mundo está só começando e ainda vai ter muito espetáculo no céu, na água e bem pertinho da areia. A Sociedade São Vicente de Paulo está presente em todo o país. É uma instituição civil formada por leigos dedicada ao trabalho cristão da caridade. Nossa equipe visitou um asilo vicentino que há quase um século cuida de idosos em uma cidade do interior paulista. A Vila Vicentina de Lorena tem mais de 9 décadas de dedicação aos mais experientes. A gente realmente tem uma demanda grande que aumentou nos últimos anos. A gente tinha 23 idosos, a gente está com 44 hoje, com capacidade de 45 e tem procura. O amparo material e espiritual mantém a vida dos idosos mais colorida. Para a gente que ouve a história deles, é muito gratificante, porque a gente está sempre aprendendo, né? E reavaliando o viver da gente. A dona Ritinha é um dos exemplos de docilidade que está por aqui. Podemos dizer que ela é uma intercessora do local. Sua habilidade, confeccionar terços para as pessoas. Ontem mesmo, um casal que chegou aí eu falei assim, queria tanto um terço. Fiquei até tarde fazendo, fiz um terço para cada um dos idosos. Porque na alegria, só vendo, já dei terço para todos aqui. E revelou até memórias da história da Canção Nova. Eu conheci a Canção Nova quando era uma casinha pequenininha. Senti muito o falecimento do Padre João, senti muito. Eu tinha muita amizade com ele, quando ele estava em Queluz, eu sou de Queluz. Todos os anos, a Vila Vicentina realiza campanhas que ajudam na manutenção do espaço. Os primeiros meses de cada ano são sempre os mais desafiadores. Por isso, a obra estende a mão para que o cuidado com os idosos de Lorena, que já acontece há quase 100 anos, continue. A gente precisa proporcionar para eles o almoço de Páscoa especial também, o chocolate, que é um símbolo da Páscoa também, né? Que aí a gente precisa proporcionar isso para eles também, porque aí traz a origem, né? De quando eles ganhavam ovos de Páscoa, né? Aqui a gente tem o bazar, que contribui com a instituição, outras festas também da entidade que contribuem, e a rede social, a gente tem o Instagram, então mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, eu posto nas redes sociais um post lá para estar arrecadando, né? Leite, fralda, lençol, toalha, tudo que aborda a necessidade de uma casa, né? Cada movimento que eles conseguem fazer é uma alegria pra gente. Vitórias no dia a dia, a pessoa não consegue agachar, ela já começa a agachar, a fazer algumas ações independentes, a pessoa começa a fazer. Então, isso, além de vitória para eles, é uma satisfação para a gente, para o nosso trabalho. A Semana Santa é um convite para cada cristão vivenciar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na cidade de Paraty, no litoral sul fluminense, as comunidades se reúnem para celebrações e procissões centenárias. Neste período, os oratórios que retratam a paixão de Cristo são abertos no centro histórico de Paraty. As portas que passam despercebidas o ano todo são abertas para a procissão dos Passos da Paixão. A melhor maneira de se participar é você vir com o coração aberto para caminhar com Jesus, se encontrar com Ele nesse caminho doloroso. A tradição em Paraty é que os homens saiam da igreja matriz, pelos fundos da igreja matriz, carregando o Senhor dos Passos. As mulheres vão pela frente, carregando Nossa Senhora das Dores. Lá próximo à igreja de Santa Rita, nós teremos o encontro.
E a cada passo da paixão, pararemos e vamos meditar na entrega do Senhor por nós. E deixar que Ele nos traga coragem, nos traga a cura de que necessitamos, de tantos males que carregamos no coração. Mas o nosso caminho é sempre, o nosso objetivo é a Páscoa, é a vitória de Cristo. É porque Ele ressuscitou que nós fazemos tudo isso. Fica o convite para viver a Semana Santa e fazer memória dos passos da paixão. Paraty, Jean César, para o Canção Nova Notícias. Amanhã você acompanha a reportagem completa aqui no Canção Nova Notícias. Uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de boa convivência e paz. Esse gesto evangeliza e acontece porque muita gente contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. E você pode doar pelo débito automático, é simples, prático e seguro. Estamos com 4% de nossa meta para o mês de abril. E se você optou agora pelo débito automático, não se esqueça de autorizar o primeiro débito para que a doação aconteça. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100% da meta na campanha do projeto Dai-me Almas. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Antes de encerrar a edição do Canção Nova Notícias, o assunto é o elo entre os cristãos do mundo e os lugares sagrados, além da custódia e a coleta da Sexta-feira Santa, que se aproxima e ajuda a manter os santuários na região. Os franciscanos estão presentes na Terra Santa há mais de 800 anos e receberam a missão de guardar os lugares santos por mandato papal com a bula Gracias Agimos de Clemente VI. Esta missão também foi renovada através do Papa Francisco com uma carta enviada por ocasião dos 800 anos da presença franciscana na Terra Santa. Por séculos, os franciscanos recebem peregrinos de todo o mundo. E uma forma de ajudar os cristãos que vivem aqui é a coleta da Sexta-feira Santa, que nasce da vontade dos papas de manter o forte elo entre os cristãos do mundo e os lugares santos. O que a Custódia da Terra Santa faz é criar oportunidades de trabalho, oportunidades de serviço para os cristãos locais, com a ajuda dos peregrinos que vêm visitar a Terra Santa para manter os lugares santos, mas também para apoiar os cristãos desta terra. A coleta da Sexta-feira Santa ajuda a manter os santuários e as pedras vivas, os cristãos que vivem aqui. As consequências econômicas da pandemia do coronavírus não pouparam a Custódia da Terra Santa. Sem peregrinos, a ajuda diminuiu e os postos de trabalho foram fechados. Outra emergência da Custódia da Terra Santa é a Síria, depois do terremoto do dia 6 de fevereiro, que causou muitas vítimas e milhares de desabrigados. Os frades realmente deram um belo testemunho. Eles rapidamente ajudaram e forneceram o que tinham para as necessidades das pessoas desabrigadas. Em poucas palavras, essa é a nossa missão. Convido todos a serem generosos com a Custódia da Terra Santa, generosos com Deus, porque a Sexta-feira Santa nos recorda toda a história da salvação, esta grande paixão que o Senhor padeceu para nos trazer vida. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.